Queridos, hoje eu trouxe uma palavra, eu creio que será uma palavra que vai falar ao seu coração, porque falou muito ao meu. Eu sempre digo que as palavras que eu faço, Deus primeiro fala comigo, primeiro eu ministro para mim, depois eu compartilho com a igreja. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5, do 1 ao 7. Diz assim: de fato, nós sabemos que quando for destruído esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela. Deus nos dará para morarmos nela uma casa do céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para nossa casa, para nossa nova casa do céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que quando vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Esse é o título da mensagem de hoje, tá? Vivendo por fé e não por vista. Geralmente, quando eu começo a ministrar, eu gosto de trazer uma pequena reflexão para a igreja. E hoje eu quero te perguntar, se eu perguntasse, na verdade, você crê em Deus? A resposta certamente seria sim, claro. Por isso que nós estamos aqui. Mas a pergunta, na verdade, é: como que está o nível da sua fé? Qual é o nível da sua fé em meio às adversidades? Como que você tem reagido diante das circunstâncias do dia a dia? Eu, nesses 13 anos de convertidos, para a honra e glória do Senhor, eu já vi muita gente ficar no meio do caminho. Muita gente. Simplesmente porque essas pessoas tiveram a sua fé abalada. E quando a fé é abalada, o inimigo ele vai usar toda a sua força para que a gente se afaste dos caminhos do Senhor. Lembra do escudo da fé? Está lá em Efésios 6,14. O escudo da fé, a palavra diz: vestir-vos com o escudo da fé. Estejam firmes com o escudo da fé para que vocês possam desviar as setas inflamadas do maligno. Ou seja, esse escudo da fé que nos mantém firmes na caminhada. E a fé é algo que nós precisamos nos apegar, sabe? A fé, queridos, ela é um dom de Deus. Está lá em Hebreus 12, 2. A fé é um dom de Deus dado de forma gratuita. Agora, assim como os demais dons, a fé precisa ser exercitada. A fé precisa ser colocada em prática. Então Deus nos dá, o dom da fé. Lá em Hebreus 2,12 diz exatamente isso, que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então é Ele que nos dá a fé. A medida de fé é o Senhor Jesus que nos dá. Cabe a nós exercermos essa fé. Cabe a nós, exercitarmos essa fé. A fé é como um músculo. Se nós não exercitamos, ela vai atrofiando, vai atrofiando, vai atrofiando. Chega um momento que nós estamos enfraquecidos. Irmão Gilson, e qual é o momento que eu exercito a minha fé? Qual é a matéria-prima para exercitar a fé? É o caos. É a tribulação. São os desafios. É nessa hora que nós nos apegamos à palavra de Deus. É nessa hora que nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos prometeu por meio da sua palavra. É nessa hora que nós cremos nas verdades que o Senhor nos disse. Está aqui.
Hebreus 11, 1, 3 diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sabe, queridos, nós precisamos perseverar na fé, mesmo quando não vemos o resultado. O livro de Hebreus, no capítulo 11, tem 40 versículos falando unicamente de fé. Do 1º ao 40º, tem falando sobre os heróis da fé, né? O autor de Hebreus, ele se dedicou um capítulo todo para falar de Abel. Abel que mesmo sem saber o que receberia em troca, entregou para Deus o seu melhor como oferta. Fala de Abraão, da fé de Abraão, não somente de entregar o seu filho, mas antes disso, antes mesmo de ter o filho Isaque, Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da tua família que eu vou te mandar para um lugar que mana leite e mel. E mesmo sem saber para onde era, Abraão obedeceu. E adivinham o que Abraão viu quando saiu da sua terra? Adivinham o que Abraão encontrou quando chegou na terra que Deus mandou ele ir? Fome. Imagina você, Deus dizer para você, sai daqui de Sobral e eu vou te mandar lá para o Mato Grosso do Sul. Vou te mandar para um lugar que você não sabe nem onde é, e seja lá o Mato Grosso. E quando você chega lá, passar uma dificuldade daquelas, triste mesmo. O que é que você faria? A primeira coisa que nós diríamos, não, isso aí não é de Deus. Não é? Mas Abraão creu que aquela verdade que Deus disse para ele ia se cumprir. E sabia que aonde ele colocasse a planta dos pés, ele seria abençoado. E ele seria abençoador. É nisso que nós temos que nos apegar, sabe? Uma fé perseverante. Hebreus 11:8 diz aqui, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele é Pai, e como Pai, Ele não desampara os seus filhos. Nós precisamos entender que Deus não é homem para que minta, e muito menos filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir agora. Quando, Gilson? No tempo dele. No seu tempo. O que nós precisamos é perseverar. Olha só, Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra na minha vida e na sua obra. Creia, essa obra vai se completar. Creia, a promessa vai se cumprir. Você só precisa ser perseverante. E no meio da perseverança vai surgir as dificuldades e é onde você vai exercer a fé. Tiago 1:3 diz, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança é a prova da fé. A perseverança é a certeza que você crê naquilo que Deus te falou. A perseverança é você ter convicção que a promessa que Deus te fez, ela vai se cumprir. Seja hoje, seja daqui a um mês, seja daqui a 10 anos. Mas ela vai se cumprir porque Deus não mente. Então nós precisamos perseverar. Seja perseverante na fé. Confie na providência de Deus. Nós precisamos confiar que Deus é Deus de provisão. É Jeová Jirê. É um Deus que abre portas onde ninguém vê. É um Deus que nos coloca em lugares onde jamais imaginaríamos chegar um dia. É um Deus que nos tira de lugares onde jamais imaginaria que poderíamos sair. Nós temos um Deus que é provedor. E quando eu falo do Deus provedor, eu não estou só falando de materialismo, não. É um Deus que provê a sua vida em todas as áreas. No momento de dor,
no momento de sofrimento, no momento de angústia, Deus vai te dar a saída. No momento de aflição, quando você se vê, olha para um lado, só vê problema. Olha para o outro, só vê problema. Olha para o outro, só vê problema. Olha para trás, só vê problema. Olha para cima, é de lá que vem o socorro. É de lá que vem o socorro. Confia no Senhor, confie na providência de Deus. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia, como eu já falei. Filipenses 4:19 diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Sabe, queridos, Deus vai prover tudo o que você precisa. Deus vai prover todas as suas necessidades. Você sabia que não cai um fio do seu cabelo sem que seja da permissão de Deus? O meu já não cai, né? Porque eu não tenho, mas você entenda isso, não cai uma folha sequer de uma árvore sem que seja da permissão de Deus. Deus tudo pode, sabe, queridos? Deus é um Deus que pode todas as coisas. Você já leu Mateus 6:33? Será que nós não somos mais importantes do que um lírio aqui na nossa região? Será que você não é mais importante do que um marmeleiro? Do que um sabiá? Não é? Olha para o juazeiro. Olha o juazeiro. Entra verão, sai verão. Entra inverno, sai inverno e ele é sempre verdinho. Sabe por quê? Porque as suas raízes alcançam o lençol freático. Você quer alcançar o lençol freático? Lê Salmo 1. Aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas em ribeiro. As folhas nunca secam e dão fruto o ano todo. Eita, que bênção. Pega a palavra de Deus. Vive a palavra de Deus, queridos, porque é bênção. Nós precisamos crer na providência de Deus. Nunca permita que a frustração te afaste de Deus. Nunca permita que a frustração te afaste de Deus. Hebreus 11:35 diz assim, ó: outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Os heróis da fé, né? Aqueles homens que entregaram a sua vida para viver algo maior. Mesmo espancados, mesmo, sabe, injustiçados, mesmo acorrentados, decapitados, como a grande maioria foi, eles não se esqueceram da promessa de Deus. Mesmo eles não recebendo aquilo que era justo, eles não viraram as costas para Deus. Nós precisamos entender que a nossa referência é Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o nosso foco é Jesus. As nossas frustrações, as nossas fraquezas não podem nos afastar de Deus. Às vezes nós nos frustramos na igreja. Sabe? Quantas pessoas eu já vi saindo dos caminhos do Senhor porque teve uma desavença na igreja. Porque alguém olhou torto. Porque alguém fez algo. E sai, deixa de congregar. A fé é minada. Daqui a pouco não congrega mais em outra igreja. Daqui a pouco está sozinho no mundo. Sabe? Às vezes por não compreender a bondade de Deus, culpamos a Deus pelos nossos problemas. Queridos, Deus é bom. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: Deus é bom o tempo todo. Às vezes perdemos entes queridos. E isso nos deixa, sabe, desanimados. Às vezes questionamos a Deus. Por que Deus? Eu já contei um testemunho aqui de um amigo que perdeu uma filhinha de 4 anos. Que tinha um tumor no cérebro. E quando eu falei com ele, ele disse... Há um mês antes, eu tinha ido na casa dele orar pela filha dele. E aí, quando eu liguei para ele, teclei com ele, na verdade, a filha dele tinha falecido. E ele falou assim para mim: olha o que o teu Deus me deu.
Acabei de voltar do cemitério enterrando a minha filha, né? Hoje eu agiria diferente, mas naquele tempo eu não tinha argumento suficiente, porque até a minha fé era pouca também. Eu fiquei calado porque não sabia o que dissesse. Hoje eu teria dito para ele: querido, deixa eu te falar uma coisa, Deus é bom. Talvez hoje você não consiga perceber, mas existe um propósito de Deus para isso. Não de tirar a tua filha, porque a enfermidade não é mandada por Deus. A enfermidade, ela é fruto do pecado do homem, da humanidade. Uma herança que veio. Mas Deus não manda a enfermidade. Então nós precisamos crer, sabe? Crer e não deixar que essas frustrações nos afastem de Deus. Eu, Gilson, não sei você, mas 90%, eu estou sendo generoso, viu? Acho que é mais. Mas 90% das frustrações, dos problemas que eu faço, são consequência das escolhas que eu faço. 90% dos meus problemas, 90% das minhas frustrações são frutos, às vezes, de expectativa que eu coloco em algo ou em alguém, ou de um sonho que gerei dentro do meu coração, sem perguntar para Deus se era sonho dele. Que muitas vezes nós fazemos isso, e por conta disso, o sonho não se concretiza e a gente acredita que é Deus. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Amém? Você precisa usar suas frustrações como combustível para buscar a Deus com mais intensidade. Sabe? Quanto mais problema, quanto mais frustrações, mais busque ao Senhor. Mais creia nas verdades do Senhor. Viva para agradar a Deus e não aos homens. Isso tem a ver com obediência. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, é necessário crer que Deus existe, é por Ele que nós vivemos, é através dEle que nós mantemos a nossa caminhada firme. O nosso olhar tem que estar em Jesus. Sabe, queridos, e decidir agradar a Deus é um posicionamento, é uma escolha, é uma decisão, sabe? Nós não podemos deixar que muitas vezes, por conta de homens que falham conosco, nós deixamos de lado essa caminhada com Jesus. É muito legítimo nós termos homens como referência. Eu tenho, pastor Fabiano é um exemplo que eu tenho de um homem como referência. E muitos outros homens de Deus. Mas deixa eu te explicar algo. Homens são falhos. Homens falham. Homens caem. Se nós colocarmos as nossas expectativas, se o nosso olhar, se o nosso congregar está olhando para o meu pastor o tempo todo, estou olhando para o meu líder o tempo todo, na hora que meu líder cair, a minha fé for abalada, sabe? Nós precisamos estar firmes na fé, buscando sempre agradar a Deus. Atos 5:29 diz: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. A recompensa por viver uma vida dedicada ao Senhor virá dele, é Ele que nos dá o galardão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu creio que isso nunca vai acontecer, porque nós temos líderes, homens de Deus, líderes que buscam ao Senhor. Mas o Gilson, que Deus defenda isso acontecer. Se um dia um líder meu cair, um líder meu houver algum problema, eu não deixo de seguir ao Senhor e muito menos saio da igreja, porque a minha busca é por Jesus Cristo. O meu alvo principal é Jesus. A gente se espelha, claro que tem que se espelhar. Eu decidi, por conta própria, me colocar debaixo de uma missão que foi dada ao meu pastor. E por me colocar debaixo dessa missão, eu me submeto, eu obedeço e eu honro. Porque eu sei que através disso, através dessa honra que eu dou a eles, através dessa honra que eu dou à minha liderança, eu também honro a Deus. Mas eu sei que eles são falhos. Mas eu sei que eles podem cair. Então a minha fé não está no pastor Fabiano. A minha fé não está no pastor Eibe, no pastor Paulo Jeff e demais homens de Deus. Não, a minha fé está firmada em Cristo Jesus, que morreu por mim. Amém? Sabe, posicionamento. Posicionamento, sabe, queridos?
Viver para agradar a Deus muitas vezes é andar contra a corrente, nadar contra a corrente. É sair da manada. Nós vivemos tempos em que o que é correto ficou errado. E o que é errado virou correto. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. Como cristãos, precisamos nos posicionar. Mesmo que isso desagrade a alguns. Mesmo que isso nos afaste de alguns. Mesmo que isso nos sejamos considerados radicais e loucos. Tem uma passagem em Atos 26. No meio do capítulo, mais ou menos. Paulo clama para que seja levado a César, porque ele é cidadão romano. E aí Festo, o governador, leva ele até o rei Agripa. E quando estava lá, o rei Agripa diz: Paulo, eu vou te dar condição de se defender. Fale em sua defesa. Ele é acorrentado, ele diz para o rei Agripa, conta toda a sua história. Toda a sua história. Só que imagina você, alguém que vai falar ao seu respeito, que está preso, ele vai falar de que forma? De forma que seja liberto, sim ou não? Só que Paulo falou exatamente tudo pelo qual ele estava sendo acusado. Tudo. Falou da sua conversão, falou do que ele fazia nas sinagogas. E em um determinado momento o rei Agripa disse: pare. Você é louco. Você continua falando desse Nazareno para mim. Será que você acha que eu vou me converter a esse Jesus que você está falando? E sabe o que Paulo diz? Queria eu que não só você se convertesse, mas todos que estão aqui na sala. Olha que bênção. Isso é posicionamento. Sabe? Isso é posicionamento de fé. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem ele estava firmado. Ele sabia que aquelas correntes eram momentâneas, mas ele viveria eternamente livre para Cristo Jesus. É isso que nós temos que nos apegar. É isso que nós temos que viver para agradar a Deus e não aos homens. Faça escolhas com base no que agrada a Deus. As nossas escolhas precisam ser escolhas de fé, que agrade ao coração de Deus. Mesmo que você não consiga ver o resultado imediato. Sabe? Quantas mulheres grávidas tem aqui? Levanta a mão. Tem? Deixa eu ver. Tem a Camila lá, tem mais alguma? Uma mulher, quando ela está grávida, que ela pega aquele testezinho, que ela vê a fitinha vermelha. Você creu que já tinha um filho na sua barriga, Camila? Creu, né? Mas estava vendo o filho? Não. Mas ela sabia que com 9 meses esse filho vai nascer e vai ser bênção para a vida dela. Isso é fé. É a certeza de algo que vai acontecer. Mesmo ela não está vendo. Espera 9 meses, passa um processo. Sabe, queridos, é assim. Quem vive para agradar a Deus, crê nas suas promessas, crê na sua verdade, mesmo não vendo aquilo que ele espera se concretizar. Ele sabe que vai acontecer. Nós precisamos viver por fé e não por vista. Sabe? Lembre-se que Deus tudo pode. Deus é um nosso Deus, é um Deus que tudo pode. A onipotência é um atributo de Deus. Seu poder é ilimitado. Olha para quem está do teu lado e diga: o poder de Deus é ilimitado. E é interessante que quando a gente fala que Deus tudo pode, a primeira coisa que a gente vem lembrar é das coisas impossíveis. São das coisas sobrenaturais. Porque a gente imagina o tudo Deus pode. A gente imagina o quê? Deus pode tudo que eu não posso. Mas você sabia que Deus pode tudo e é tudo mesmo? Desde as pequenas coisas até as grandiosas. Eu tinha um amigo que uma vez conversando comigo e me falava das suas tribulações e tal. E eu disse: meu irmão, clame ao Senhor. Ore a Deus que Ele vai te dar uma saída. Aí ele disse: pior, irmão Gilson, que eu já tenho orado tanto. Eu já tenho pedido as coisas, tanto, que eu não vou queimar cartucho com isso não. Sabe, isso é mentira de Satanás. Peça a Deus que Ele dá.
Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta será aberta. Quem é pai aqui limita o pedido do seu filho? Você diz assim para o seu filho, ó, esse mês você só tem 10 pedidos. Não é nem, queridos, Deus não é um gênio da lâmpada não, que só dá direito a 3 pedidos. Não. Deus é soberano. Deus é Senhor dos senhores. Deus é Rei dos reis. Ele pode tudo. Não se limite a pedir coisas grandiosas. Não, seu filho lhe pede um pirulito. Não vale nada um pirulito, mas o filho pede ao pai, não pede? Então creia que Deus atende os mínimos detalhes seus. Eu lembro, está com uns 20 dias isso. Lá em casa tem um cachorrinho, Theo. E a gente saiu do culto aqui. E chegamos lá em casa, quando eu pensei que ele estava brincando com o osso, ele engoliu o osso e o osso virou dentro da garganta dele e ficou em pé. Quando ele fechou a mandíbula, ele travou em cima e travou embaixo. E ele ficou agoniado, na correria nós pegamos o Theo e levamos para o veterinário, 9h30 da noite. Quando chegou lá, o veterinário olhou para um lado, olhou para o outro e disse, vai ter que sedar. Eu disse, poxa vida, já estava gastando a consulta emergencial. Quando eu vi a receitazinha ali, o valor do sedativo, eu digo, eita Deus. Aí ele disse, ainda tem que passar mais 1 ou 2 dias de observação. Eu digo, pronto. Aí, olhou ali, aí minha esposa saiu um pouquinho, fiquei só eu e o Theo. Eu olhei assim para o Theo, eu disse, rapaz, os animais são criaturas de Deus. Foi Deus que criou os animais, eu vou orar nele. Eu já orei por mim e fiquei curado. Por mim mesmo, uma vez. Botei a mão na cabeça do Theo. Botei a mãozinha na garganta do Theo. Eu disse, Pai Santo, no nome de Jesus, eu declaro agora. Todo osso preso na garganta do Theo, sai agora. Quando eu disse, sai agora, o osso caiu. Irmãos, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Tem a ver comigo? Claro que não. O que eu movi ali foi a fé que eu tinha em Cristo Jesus. O que houve ali foi uma fé exercida em Cristo Jesus, no que tudo pode. Então Deus tudo pode, peça desde os mínimos detalhes, sabe? Acordou de manhã, está com vontade de comer um peixe à delícia. Tem nem uma banda no bolso, eu digo, oh Deus, tu sabe como eu estou com vontade de comer um peixe à delícia, se eu mando alguém me convidar para um almoço hoje. Você crê nisso? Acontece. Deus faz assim, sabe por quê? Porque nós temos um Deus que tudo pode. Hebreus 11:11 diz assim, ó, pela fé também a própria Sara recebeu a virtude de conceber, mesmo fora de idade, pois teve por fiel aquele que ele havia prometido. Hebreus 11:1. Quantos anos Sara recebeu seu filho? 90 anos de idade, 100 anos de idade, 90 era Abraão, sabe? Então nós precisamos entender que Deus se alegra em nos abençoar. Nós precisamos crer na bondade de Deus. Nós precisamos crer que Deus é um Deus que pode todas as coisas, mas é tudo. Não tem nada nesse mundo que esteja fora do controle de Deus. Amém? Jeremias 32:27 diz assim, ó, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há algo difícil demais para mim? Responda. Há algo difícil demais para Deus? Não. Ele é o construtor. Ele é o engenheiro. Ele é o executor. Ele é o dono de tudo. Tudo foi feito por Deus, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nunca duvide do poder de Deus, mesmo diante da situação que parece humanamente difícil. Na verdade, é nessa hora que nós precisamos nos apropriar da fé em Deus. É nessa hora que a nossa fé precisa ser movida. É exatamente quando humanamente é impossível para nós, né? Creia que Deus está no controle da sua vida. Deus governa todas as coisas, mesmo quando parece que tudo está fora de controle. Sabe aquela situação que você não tem mais controle nenhum? A sua vida está cabeça para baixo? Que você não tem mais para onde ir, nem o que fazer? Creia. Deus está no controle.
Deus está no controle. Ele que governa a nossa vida quando nós permitimos, principalmente. Provérbios 20 e 24 diz assim, ó: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? É o Senhor que dirige os nossos passos. É o Senhor que direciona os nossos caminhos. Quando nós permitimos, queridos, e eu preciso falar para você sobre o Espírito Santo de Deus. Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos conduza, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos guie, Ele vai dar a direção. Ele diz o que fazer, Ele diz quando fazer e Ele diz como fazer. Foi assim que Deus fez com os homens da fé, por que não faria conosco? Agora, é necessário permitir, é necessário se encher do Espírito Santo e permitir que Ele nos conduza pela fé, crendo que Ele tem o melhor para nós, crendo que os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos sonhos. Amém? Precisamos alinhar os nossos sonhos aos sonhos de Deus. Não primeiro sonhar e querer que Deus se ajuste aos nossos sonhos. Não. Nós precisamos alinhar. Buscar o Espírito Santo direção. Buscar do Espírito Santo revelação. Senhor, tem algo queimando no meu coração. É de fato da tua vontade? Senhor, eu tenho sentido um desejo forte de fazer tal coisa. É de fato da tua vontade? Eu creio, Senhor, que se for da tua vontade, o Senhor vai confirmar. Confirma. Confirma. Confirma com o meu pai. Confirma com a minha mãe. Confirma com a minha liderança. Confirma com a esposa. E varões, vou lhe dizer, viu? Tem revelação, mulher, viu? Quando ela diz que vai dar certo, ou quando ela diz que não vai dar, a chance de acontecer é grande. Porque mulher é usada por Deus, pelo menos a minha, sempre que ela diz, não faz, que eu teimo. Aí depois ela diz o quê? Te avisei. Mas creia que Deus está no controle. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Houve um tempo que eu perguntava a Deus. Deus, esse é um dos versículos muito difíceis da gente viver, porque tem situações que a gente não consegue ver onde que isso vai cooperar. Onde? Sabe, tem situações que você olha e diz, mas não tem nada aqui nessa situação que possa cooperar. No mínimo, a sua fé será fortalecida. No mínimo, o seu caráter será transformado. No mínimo, você vai agir de forma diferente depois daquilo que passou. Porque quando nós cremos no Senhor, quando nós vivemos pela sua verdade, quando nós vivemos por esse princípio, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Jó 42, 2 diz, esse ministério de louvor já pode subir se quiser, se puder. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus, queridos, poderá ser frustrado na sua vida, a não ser que você mesmo queira. Só existe uma pessoa, o pastor Fabiano já pregou sobre isso aqui, só existe uma pessoa que pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Você sabe quem é? Diga, eu. Somente nós. O diabo não pode, porque já foi vencido, porque já é um derrotado. Deus não pode porque não quer. Ele até pode, na sua soberania ele pode, mas ele não quer, porque ele não contraria a sua palavra. Deus se move por meio da palavra, e ele disse, se eu prometi, eu cumpro. Então Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Viver pela fé é crer que nos olhos naturais não podem enxergar, confiando que Deus é fiel e soberano. Confiar em Deus é exatamente ter uma visão além dos nossos olhos natural. É enxergar além do que a nossa mente, do que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Amém? Vamos ficar de pé.
Hoje eu quero te desafiar a sair daqui, sabe, rompendo em fé. Hoje eu quero te desafiar a sair daqui com uma nova visão do que é, de fato, uma fé verdadeira em Cristo Jesus.